políticas. E o escritor e ensaísta búlgaro, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Elias Canetti, passou um tempão estudando, tentando decifrar as diferenças de comportamento entre o homem sozinho e o homem na multidão. Quando a gente está na multidão, o nosso comportamento é diferente, Pondé, e é mais passional? Sim, essa é uma conclusão direta do Canetti, não só dele, do Freud também. Mas o Canetti falava que, bem, o Canetti viveu, eu ter nascido em 1905, morrido em 1995, alguma coisa por aí assim, viveu bastante ao longo do século XX. Então ele viu a Primeira Guerra Mundial, depois ele viu a Segunda Guerra Mundial, já como adulto pleno. E assim, e ele conta que um dos equívocos, isso o Canetti falando, um dos equívocos comuns de quem tenta estudar a massa é porque nunca teve o prazer de fazer parte de uma. Como ele diz que ele foi levado também em momentos da vida dele a sentir parte de uma massa política, né? Como se diz, de fazer reclamação em massa e protestar contra o governo em massa. Então, ele fala que ele sentiu na pele a atração que existe em você fazer parte de uma massa, de você se sentir diluído naquilo que ele chamava daquela mancha obscura, que é o centro da massa. Ele faz diferenças, ele fala de massa que cresce espontaneamente, de massa que não cresce espontaneamente, tem toda uma análise técnica. Mas esse ponto de vista do eu que se dissolve e que existe um gozo nessa dissolução. Você se livra de uma identidade única e você se sente amado pela massa, né? E em troca você ama a massa, porque são todos iguais ali. Inclusive os sons, ele fala, né? A linguagem, ela é empobrecida, ela é repetitiva, você fala aquilo que todos falam. Então, isso tudo gera um enorme prazer, segundo ele. E que ele sentiu esse prazer. Porque é como ser aliviado do peso do indivíduo, do seu peso como indivíduo? Essa ideia, essa questão que você pergunta sobre o alívio de ser indivíduo e tal, tem um outro autor, também do século XX, filósofo inglês chamado Michael Oakeshott, que escreve sobre o projeto fracassado do indivíduo, no sentido de que na verdade, ser indivíduo é muito difícil, né? Ser indivíduo significa, supostamente, você, então, avaliar, comparar, tomar decisões, assumir responsabilidades. Por isso que o Oakeshott diz que o projeto de indivíduo moderno é um projeto que fracassou. E a gente acabou herdando o que o próprio Oakeshott fala, às vezes ele usa a expressão homem-massa também, mas ele fala de o anti-indivíduo. O que é o anti-indivíduo? É, no fundo, o grosso da população, segundo Oakeshott, que odeia o indivíduo. Porque o indivíduo, ele parece se colocar numa posição acima dos outros, visto do ponto de vista do anti-indivíduo. Porque a ideia do Oakeshott, o anti-indivíduo, na realidade, é alguém que está ali, não necessariamente dentro de uma massa, mas está dentro de um grupo, né? Porque o Canetti pensava em massa física, mas ele já imaginava a ideia de uma massa que não fosse só física, como a gente vê hoje em redes sociais, né? Mas aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, o anti-indivíduo é aquele conjunto de pessoas que está identificada com algum grupo e odeia pessoas que não parecem estar identificadas com grupo nenhum. O Oakeshott chega a dizer que o indivíduo corre o risco de ser perseguido nas ruas. Então, se a gente junta o que o Canetti está falando, porque o Canetti está fazendo uma crítica à massa. Não se engane, quando ele diz que a massa exerce um prazer, ele está falando do risco que é
E quando ele diz quem analisa a massa e nunca sentiu o prazer de fazer parte da massa... Que não conhece o risco. Não conhece o risco que é fazer parte da massa. Porque quando você faz parte da massa, você se sente cheio da massa. É como se seu eu crescesse. Na realidade, é porque ele se desfez. Ele se identificou com aquela totalidade, né? E o Oakeshott está dizendo que o projeto de ser indivíduo, na verdade, essa ideia de ser indivíduo bom, se ele vivesse hoje, ele diria que o projeto de indivíduo virou, na verdade, uma propaganda, uma commodity. Indivíduo é a figura do Instagram contando que está deprimido.